paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo com a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. A palavra que o Senhor traz para nós no dia de hoje se encontra no livro de Isaías, capítulo 58, mas iremos iniciar a leitura a partir do verso 9. Vamos com a ajuda do nosso bom Deus. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: Eis-me aqui. Acontecerá isso, se tirares do meio de ti o jugo, ou estender do dedo, e o falar vaidade. Amém. Glória a Deus. Só esses versos, meus amados, é o que o Senhor tem trazido para nós no dia de hoje. Aqui era um povo que o Senhor tinha desejo de trazer para mais perto, né? Porém, aqui eles estavam desviado dos caminhos do Senhor, né? Por isso que o Senhor trouxe aqui, né, esses versos, falando que se eles clamassem ao Senhor, o Senhor responderia, se eles tirassem do meio dele, né, as coisas que não provinham de Deus. E em nossas vidas, meus amados, às vezes a gente passa muito a orar ao Senhor por algo e a gente fica esperando receber da parte de Deus. E por demorar muito a gente fica se questionando. Às vezes, nossa, por que, né, que eu clamo tanto a Deus por essa causa e até hoje eu não vi o cumprimento dela. Mas as coisas do céu para nós alcançar, a gente não alcança de qualquer maneira, não alcança de qualquer forma. As coisas do Senhor são puras, são maravilhosas. E o Senhor é justiça. O Senhor não é injusto. Ele não presenteia aquilo que nós queremos do céu receber se nós estamos de qualquer forma. Então, há uma obrigação de cada um de nós, da gente limpar o nosso altar, né? Limpar ali o nosso altar, oferecer ao Senhor aquilo que nós temos de bom, de puro, de reto diante do Senhor. E se afastar daquilo que não provém do Senhor. A gente tem que fazer uma limpeza em nós, primeiro, né? Nas nossas obras, na nossa mente, na nossa forma de agir, para que assim a gente venha estar alinhado à vontade do Senhor, né? Com o cumprimento da palavra dele, dos mandamentos que ele nos dá. Ele fala que os mandamentos deles não são pesados. Então, a partir do momento que a gente alinha a nossa caminhada de acordo com a vontade de Deus sobre nossas vidas, aí sim alcançamos aquilo que pedimos, né? Aquilo que é do céu. Porque tem muitas pessoas que às vezes pedem tanto algo a Deus e o Senhor tem desejo de abençoar aquela pessoa, né? Aquele desejo que ela tem, aquele sonho que ela deseja realizar. Às vezes é alguma libertação, alguma provação que está passando por muito tempo. E fica ali clamando ao Senhor e não recebe. E o Senhor fala também que a gente tem que saber pedir as coisas a Deus, né? Porque ele fala, se pede não recebe porque não pedes bem. E esse não pedir bem é não se pedir da forma correta ao Senhor, né? Às vezes a gente está por caminhos tortuosos, fazendo o contrário da vontade de Deus e espera receber aquilo do Senhor, sendo que enquanto a gente não tiver com a nossa caminhada alinhada à vontade dele, a gente não irá receber. As bênçãos do Senhor, ela é derramada em todos aqueles que têm diante dele um coração sincero. Não estou dizendo que precisamos ser perfeitos diante de Deus, porque isso aí, a perfeição extrema, nós nunca teremos. Ou se viemos adquirir, né, louvado seja Deus, se viemos adquirir nessa terra, com certeza o Senhor nos recolherá, né? Porque se a gente chegar na estatura de uma pessoa pura diante de Deus, então o Senhor nos levará logo para o reino da glória, né? Para que a gente não venha se contaminar mais pelas coisas do mundo. Mas enquanto vivemos aqui nesse mundo, meus amados, somos sujeitos a muitas coisas. E realmente é até natural, né? Já que a gente vive num lamaçal, num mundo de pecado, de a gente às vezes se contaminar com uma coisinha ou com outra. Mas que possamos sempre trazer à memória essa vontade de Deus sobre nossas vidas e reconhecer que se aquilo que a gente praticou, fez, não agrada a Deus, pedir ao Senhor, né?
que nos purifique e que nos limpe, para que possamos estar alinhados sempre à vontade dele sobre nossas vidas, para que assim a gente venha receber do Senhor aquilo que desejamos. Aqui era um povo que jejuava até, orava ao Senhor, só que quando o Senhor cobrou dele aqui, né? Que quando eles buscavam, pediam ao Senhor coisas, mas às vezes orava e jejuava, mas as suas obras ali eram mais, não estava alinhada à vontade do Senhor. Tem muitas pessoas que dizem, nossa, eu oro tanto, eu vou para a igreja, eu faço isso, faço aquilo. Mas se você avaliar assim, o fato de a gente orar todos os dias, de a gente jejuar, isso não nos faz limpos diante de Deus. Que possamos sempre fazer isso, né? Mas que temos que também estar avaliando a nossa condição, as nossas práticas no nosso dia a dia, a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar. Tem muitas obras que a gente nem faz mas alimentamos no nosso coração, na nossa mente. E o Senhor diz que nós estamos sempre que estar purificando o nosso coração, a nossa mente, fazendo uma filtragem, né? Sobre tudo que nós ouvimos, sobre tudo que vemos, porque muitas coisas que sobrevêm em nossa mente acabam descendo ao nosso coração e resulta também nas nossas obras mais. Então, nesse mundo estamos sujeitos ao pecado de uma forma muito fácil. Todos os dias a gente tem chance de pecar, de falar coisas que não agradam a Deus, mas que possamos sempre estar buscando, meus amados, o Senhor em oração, em espírito, pedindo para que Ele nos purifique sempre da maldade das coisas do mundo, para que quando a gente buscar o Senhor com o desejo de receber algo dele, possamos receber por graça e misericórdia. Mas também tem muitas orações também que fazemos e que ela leva um certo tempo para que venha acontecer também, né? Porque o nosso tempo, muitas coisas que a gente pede a Deus seria para hoje, seria para agora, e as coisas não funcionam assim. O Senhor, Ele fala que há um tempo para todas as coisas determinado aqui na terra, né? E enquanto não chegar esse tempo que Ele determinou em nossa vida para acontecer algo, não irá acontecer. Só no tempo que o Senhor determinou. Por isso que mesmo que você esteja há anos orando por uma causa, por algo que você pediu a Deus, não desista, porque o Senhor, Ele, se for a vontade dEle, se cumprirá em sua vida o desejo do seu coração, mas que viemos estar com o nosso altar limpo diante do Senhor, mesmo com as nossas falhas, mas que possamos sempre estar com o coração puro, reto diante de Deus e pedindo a Ele sempre para que venha alinhar os nossos passos e nossos caminhos rumos ao que Ele tem para cada um de nós, porque se pedimos algo ao Senhor e esperamos receber, nós temos também que dar obediência a Ele. Imagine um pai, às vezes um pai tem um filho desobediente, que o seu pai fala assim, meu filho caminha por aqui, meu filho faz isso, aquilo, e o filho faz totalmente o contrário do que o pai está pedindo. Se esse filho vem e pede ao pai um presente ou alguma coisa, você acha que esse pai vai dar? Ele vai dizer não, você ultimamente anda muito desobediente, não tem dado ouvido à minha palavra, não tem caminhado nos caminhos que eu tenho mandado caminhar. Então, por conta dessas coisas, não receberás seu presente. Assim o Senhor é conosco, meus amados. Ele é o nosso Pai. E nós somos filhos do Senhor. Mas o Senhor tem desejo de nos presentear com tudo aquilo que pedimos a Ele. Se assim for a vontade dEle, né? Mas que, às vezes, no olhar do Senhor, estamos como esse filho, em desobediência. Então, para receber algo do céu, meus amados, não é de qualquer forma. Que nunca viemos esmorecer na oração ao nosso Deus, porque tudo que almejamos ter, que esperamos receber, só o Senhor tem para nos dar. Então, que possamos estar sempre com o altar limpo diante do Senhor, para que quando formos lá orar ao Senhor, o Senhor venha conceder o desejo do nosso coração. Amém? Então, foi essa, meus amados, a palavra que o Senhor traz para nós no dia de hoje. Que o Senhor venha ministrar ainda mais ao coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.